Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é a festa de São Raimundo Nonato. Esse santo, o padre já falou alguma coisa da vida dele pela manhã. O mais impactante, já no começo da sua vida, é que ele nasce de uma mãe morta. Sua mãe morreu na gestação aí dele, e alguém teve a ideia de fazer uma cesariana. Naquele tempo, em 1200 e alguns quebrados, não existia esse procedimento, era parto normal ou morte. Mas teve uma iluminação de Deus e o menino estava vivo. E aí foi criado baixo os auspícios da Santíssima Virgem. Por isso é nonatus, não nascido. Então vou aproveitar a festa de hoje. Não posso deixar passar a festa de hoje sem falar dos patrocínios deste santo. Mas vamos dirigir mais às senhoras, senhoritas também, que um dia serão mães. Os senhores podem jogar carta se quiserem. Chegará o dia dos senhores, hein? Para tirar algumas verdades, para robustecer mais a maternidade das mulheres de Deus, porque estamos em deficiência de mães, hein? Tem muitas crianças e poucas mães. Mataram as nossas mães. O grande matricida é o diabo. O diabo sabe o poder que uma mulher tem na vida de todos nós. Seja de um esposo, seja de um filho. Seja de um futuro pai de família, seja de um sacerdote ou de um religioso. Porque quem cuida mesmo, quem dá aí o seu sangue que se transforma em leite, seu suor, seus 24 horas da gente é a nossa mãe. Nesta função de mãe com plenitude de maternidade, as senhoras imitam a Deus. Sem desmerecer os senhores, pelo amor de Deus, hein? Mas o pai está na rua, é o provedor, chega cansado, já vai para o seu jantar, quando tem ali um momentinho com a sua esposa para conversar, 1 horinha e vai dormir. Mas quem está no perrengue, entre febres e fraldas, é a mãe. O diabo sabe disso. Por isso a destruição da sociedade começou com a mulher. Vamos à primeira mulher, Eva, criada sem pecado. O diabo derrubou-a, porque sabia que a mulher caída ia derrubar o homem, ia derrubar os filhos. Aí depois falam que a igreja é machista, hein? Pelo amor de Deus. A alta consideração que a igreja tem por uma mulher é o nível de ódio que o diabo tem pela mulher. Nós sabemos que abaixo de Deus a criatura mais honrável é uma mulher. A mulher por excelência. E a excelência da Santíssima Virgem está em quê? Na maternidade divina. Ser mãe de Deus. O diabo então passa rasteira em Eva e lá ele derrubou a mãe de todos os viventes. E qual a primeira crise de Eva? Não foi com Adão em problemas conjugais, foi com seus filhos. Porque Caim vai matar Abel. Eva mata a graça de Deus na sua alma e o fruto da morte ela vai colher do seu útero. Caim mata Abel por causa de Eva ter ouvido o diabo. Aí nós temos a geração dos filhos mortos, porque em realidade, senhoras, quem morreu foi Caim. O castigo de Caim foi tal que quem matasse ele seria vingado por Deus 7 vezes.
Porque ele tinha que viver e a vida de Caim foi o seu castigo. Uma vida amaldiçoada e longeva. E a culpa é dele, mas o fruto da iniquidade foi semeado por Eva, quando ouviu ao maldito demônio lá no paraíso, que foi dizer que se comesse daquele fruto seriam como deuses. E o inimigo da salvação, ele não se deu por satisfeito. Então ele vai insistir nesta falácia: sereis como deuses. Eva quis ser uma deusa e se transformou na mãe da morte. Todos nós vamos um dia à sepultura, graças a Adão, que não se comportou como um homem de Deus, também ouviu Eva e, em termos chulos, lascou com todos nós. Mas aí, senhoras e senhores, o poder de uma mulher. Ela podia ter dito: vai embora, infeliz, eu vou obedecer a Deus, e nós estaríamos hoje no paraíso terrenal, que não fazia esse frio, não estaríamos baixo a sentença da morte, não estariam correndo sangue por aí, mortes e cemitérios, a igreja em crise, nada, seria um céu na terra, praticamente isso. Mas uma mulher ouviu o diabo e acabou com a história da humanidade. E em que o diabo atiçou: sereis como deuses. Hoje, em termos adaptados ao século, é o feminismo, em que a mulher não quer ser mais do que um homem. Foi há muito tempo isso. Hoje a mulher se crê o quê? Senhora de tudo. A mulher, aquela peluda com cabelo colorido, hein? Ela se crê Deus. Meu ventre, minhas regras. Primeiro que o ventre não é seu e a sua vida não é sua e você não tem regra nenhuma. Essa é a história dessas mulheres. Mas quem semeou isso? O diabo. E essas mulheres são inimigas do quê? Da maternidade. O diabo colocou na mulher o ódio a ser mãe. E existe, hein? Os senhores vão ao supermercado, quando os senhores verem um carrinho de criança com um cachorro ou um gato, ou ambos, os senhores têm ali o troféu da iniquidade. Um ser humano adotou um animal no lugar de um ser humano. E inverteu a ordem de Deus, porque nós amamos as semelhantes. Se adotar um cachorro, ou um gato, ou um passarinho, ou uma tartaruga, qualquer animal selvagem ou domesticável, é porque o homem ou se rebaixou ao nível de um animal, ou elevou o animal ao nível de um ser humano. Mas, em todo caso, não é mãe de pet. Mesmo que se comportem como cadelas por aí, vira-lata, hein? Mas não são mães. Então, vemos que aí Eva vai se perpetuando nesse, entre aspas, e palavra lamentável, empoderamento feminino, que faz com que elas sejam tudo para elas, se autossatisfaçam nos seus devaneios e elas sepultam a maternidade. Aí nós temos o quê? Mulheres mortas. Nós temos um monte de crianças de fato não nascidas, porque elas são o quê? A voz que grita a favor do aborto. São assassinas. Aonde nasce o ser humano com a cooperação do Pai e de Deus, elas fazem ali ser o quê? O lugar da morte. E quem quer isso para nós? O diabo, que é inimigo do gênero humano. Aí vocês vão dizer: mas padre, isso não atinge porque somos tradicionalistas. Graças a Deus, até aí não chegamos. E se Deus permitir, com seus auxílios, não chegaremos. Mas tem uma pitadinha do chifre de Satanás que amargura a vida das mães tradicionalistas. E aí esta é a nossa preocupação, e aqui vou me deter. A mãe raiz, a mãe mesmo,
era aquela que tinha, não só em quantidade de filhos, hein? Porque os senhores não têm todos os filhos que os senhores podem ter. Porque senão cada óvulo seria uma criança. Os senhores têm os filhos que Deus quer que os senhores tenham. Então isso vai além do número. Agora nós sabemos que mais do que gerar é a educação pós-parto, que é um parto prolongado e dolorosíssimo. Fazer de uma criança que só sabe chorar, dormir, mamar e defecar, são o que sabe fazer uma criança. Aprender a falar, a andar, a rezar, a conhecer, a tudo, vamos receber. E aí começam os problemas modernos da mulher moderna, mesmo tradicionalista. Católica, vamos deixar assim porque é sinônimo. A mãe de antigamente, ela é a perfeita assim, figura do abnegado. O que é abnegado? Se anulou a si para ser tal coisa. Mãe. A mãe não tinha tempo de nada, e olha que nos tempos, vamos lá, 60 anos atrás, daí para trás, não tinha máquina de lavar, fogão a lenha, as comidas não vinham do supermercado, era horta lá, tudo isso muito mais árduo. E o sol sempre cumpre o seu ciclo, 24 horas por dia. Mas a mãe não pensava em si. A vida de uma mulher era muito mais árdua que a de hoje. Não tinha máquina de lavar louça, as fraldas descartáveis que as senhoras fazem aquele bolinho e jogam no lixo. Eu vi isso, hein? Era um de pano. Aí deixávamos o presentinho lá, hein? Nossa mãe, com todo carinho, que só Deus pode dar esta graça para as mães, iam lá, jogavam aquilo, lavavam, estendiam no varal com o perfume do amaciante, e antes não tinha perfume nenhum. E quando era para sair ao hospital, alguma coisa, tinham as fraldas descartáveis, e olhe lá, hein? Às vezes eram de pano. Pois então, e essas mães sofriam, ralavam, entre lavar, passar, cuidar, e passavam tudo e lavavam tudo, não se queixavam de nada. Chama abnegação. De si, para ser mãe. E hoje nós não vemos isso. Deus sabe os esforços de cada uma, hein? Não posso ser injusto e nem quero. Mas se for para ser tradicional, vamos ser tradicionalistas. Tem que ser como a avó. Não estou aqui, não é para queimar as fraldas descartáveis, hein? Por favor. Mas tem um tempo que está sobrando e que não está indo para os seus filhos, esse tempo que não estão no tanque lavando fraldas de tecido. Para onde vai esse tempo que sobra de mamãe? Se for para ela, é egoísmo. E se for para outra coisa, é um roubo do seu tempo de mãe. Porque a mãe não pensa em si. Ela é toda, absolutamente toda de Deus, e por isso ela é toda do seu filho. Porque sabe que foi por Deus que ela tem aquela criatura, porque se não fosse por Deus, ela não teria aquela criatura ali. E nós vemos hoje muitas dificuldades. As nossas crianças hoje têm uma deficiência séria de educação. Aí fala, padre, mas eu faço o que eu posso. Olha, se fizéssemos o que podemos fazer, elas seriam melhores. Eu tenho certeza disso. Padre, eu não tenho tempo. As velhas tinham tempo e eram obras árduas, como acabo de lhes dizer. As senhoras têm mais tempo porque a tecnologia lhes proporciona facilidades. E para onde está indo aquele tempo que lhes sobra e deveria sobrar? Aí nós temos uma deficiência de maternidade gravíssima. A peluda e abortista, dane-se. Que Deus a converta. Mas às vezes a falta da maternidade plena também está matando o Filho de Deus que existe dentro de cada uma dessas crianças. E o que é o Filho de Deus?
Não é aquele Adão que nasceu do pecado original, é aquele que nasceu do útero da igreja, que é a pia batismal. Aquele lá que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode ser um mal educado. Porque o Adão foi afogado na água do batismo. E a criança que sai ali é nova. É criada segundo nosso Senhor em justiça, santidade e verdade, como dizia São Paulo. Se as nossas crianças estão ficando mal educadas, é porque estão ressuscitando o Adão Júnior. E quem é capaz de declarar a morte do velho homem com a graça de Deus? Mãe. A espada justiceira da mãe. Tanto no seu chinelo, tanto no seu cinto, como na sua determinação de palavra, de autoridade. E sempre foi assim. Não estou fazendo apologia à violência, pelo amor de Deus. Mas a Sagrada Escritura diz que quem ama seu filho usa com frequência o chicote. Quem ama o seu filho? Porque é para educar. A palavra educar quer dizer conduzir, mas conduzir à virtude, conduzir ao conhecimento, e isso é ofício de mãe. No exímio, os senhores vão falar, não, vou chegar em casa, o padre disse de mãe, falou das mães, e os senhores não. Porque esse é um ofício da parte dos pais, não exime disso, tem a parte. Mas se nós não temos mãe, nós temos 50% do nosso ser morto. E ninguém substitui uma mãe. Ninguém. Se Deus chama a mãe, aquelas crianças estão órfãos de mãe, o pai não vira mãe. Porque pai é pai, mãe é mãe. Isso daqui é frase, podia ser da Dilma até. Tão lógica. Pai é pai, mãe é mãe, diria ela. Com toda razão. E é assim, senhoras. Se as senhoras não forem mães de seus filhos, ninguém vai fazer o papel das senhoras. E quem ousar fazer, vai fazer pessimamente. Porque é um ser na nossa vida, insubstituível. Então precisamos das nossas mães raiz católica, que estejam plantadas na casa de Deus, como uma planta realmente que enfia suas raízes em Deus para tirar do solo de Deus a força de ser mulheres de Deus. Aí aqui eu me detenho também. O tempo que lhes sobra, graças a lavar roupas, lavar louças e todas essas coisas, tem um ser, esse maldito celular, que está roubando o tempo das nossas mães. É o matricida. E esposacida também. O tempo que podiam dar para os seus maridos, celular. O tempo a mais que podiam dar para seus filhos, celular. O tempo a mais que podiam dar para Deus, celular. E este infeliz não pode salvar ninguém, nem os seus filhos. E nós sabemos que isso acrescenta desgraça sobre desgraça. Ninguém se tornou mais culto pelo celular e nem se vai tornar, já não se tornará. Ninguém se tornou mais virtuoso pelo celular. Nunca, jamais, isso nunca acontecerá. E ninguém começou a amar mais os pais pelo celular. Jamais. Porque isso é um vampiro do tempo que estamos roubando as mães dos filhos e os outros também, cada um segundo o seu dever de Estado. Aí vamos nos transformando, sim, cada vez mais em mães mortas. Quando a mãe não tem um tempo para os seus, ela tem tempo para o que ela quer, menos os seus filhos, seu esposo, ela está sepultada. Aí vem a adolescência, período lastimável da vida do ser humano. Horrível. Graças a Deus é bem rápido, acaba. Horrível ser adolescente, hein? Os que estão chegando se preparem. É o tempo estragado da vida. Aí vamos lá. Escolas, vizinhos, amigos, parentes da mesma idade, todos drogados pela internet, jogos, filminhos e diabruras, todas distrações.
Os nossos pais proíbem, não, você não pode. O mais sedutor, da mesma forma que fez laço para nós, fará para essas crianças. Aí o pai e a mãe se impõem, e o que vai acontecer? Da mesma maçã, do mesmo fruto que comeu Eva, comeu Adão. E quem morreram foram os filhos. Aí vão sepultar os seus filhos, tais como Abéis, porque este será o Caim de todos. Porque nós desacreditamos a nossa autoridade, hein? Acabou a missa, se verem qualquer um grudado no celular, vamos perguntar onde está Jesus, onde está o sacrifício do Nosso Senhor? É possível que isso seja mais venerado do que a adoração que devemos ao corpo de Cristo? E se as crianças nos veem assim, senhores, acabou o catecismo. E entrou a apostasia. O mau exemplo nosso que vai estragar. E às vezes são as próprias mães e pais e padre, o que for, de autoridade que desacredita. E antigamente, no padre raiz, no pai raiz, na mãe raiz, não havia contradição. O pai mandava o que ele praticava. Sempre foi assim. Então o filho não tinha saída para a rebeldia. Era obedecer ou obedecer, e tinha uma terceira saída: ser castigado para obedecer. Não havia uma quarta. Então nós vemos, senhores e senhoras, que há um problema entre nós, essa pitadinha de tempo sobrando da modernidade. O diabo não oferece mais uma maçã ou uma melancia, o fruto que quiser, mais saboroso ao paladar. O fruto proibido da iniquidade de hoje é o celular, que está sepultando as nossas mães, nossos pais, os filhos, virou um cemitério real, graças a essa desgraça virtual. E vamos mais além, hein? Para provar que isso daqui é a morte. Almoço de família. Graças a Deus sei que as suas casas não são assim. E nem pode ser. Vamos rezar antes de comer muito bem. Amém. Deus abençoe. Amém. Nos sentamos. Amém. A comida feita pela nossa mãe com todo carinho. Uns vão lá, as esposas cozinharam para os senhores no domingo, com muito carinho para os senhores também. Muita alegria. Está o coração da mãe, da esposa ali dentro da panela, com todo carinho. E às vezes vamos nem mastigando, engolindo aquilo, porque estamos vendo, pode ser o que for. A mesa não se olha celular. Aí o que vamos fazer? O mesmo fruto da morte das mães é o mesmo fruto da morte dos filhos. E hoje o fruto é este aparelho que só pode ter sido o diabo que colocou tanta consideração. Voltemos a Eva. Sereis como deuses. A liberdade de mandar em todos e sendo mandada por ninguém. É outro aspecto, senhoras, que matam as nossas mães. É muito triste, é horrível, dilacerante ouvir uma mãe que está cansada de filhos. Eu sei que dá trabalho, as senhoras vão falar, claro, que o padre é fácil, não tem nenhum. Pois é, Deus quis assim. Não é fácil para as senhoras. Não tira o merecimento do calvário, que é criar 1, 10, 8, qualquer criança dá trabalho. Mas essa liberdade de se ausentar desse calvário, uma mulher católica não tem. Nós estamos no Calvário como Nosso Senhor. Cada um carregando a sua cruz e tem que morrer nele crucificado para ressuscitar. Se as senhoras fogem do Calvário da maternidade, os senhores da paternidade, o padre do sacerdócio, nós não vamos ressuscitar para Cristo, mas sim para o inferno. Porque nós somos chamados a ser trucidados. O padre como padre, os senhores como pais, as senhoras como mães, esposo, esposa, a dar a última gota de sangue e suor por aqueles que Deus colocou baixo o nosso cuidado. E se não fizermos, nós não vamos ter o prêmio da vida eterna. Nosso Senhor não poupou uma gota de sangue do seu corpo na cruz. Derramou tudo. E como fora pouco,
Ainda o soldado feriu o coração, hein? A bomba de sangue do corpo. E ali nosso Senhor derramou sangue e água, ou seja, tudo por nós. E como bons cristãos, devemos fazer o mesmo. Então nunca, jamais uma mulher de Deus vai reclamar dos filhos que tem. Não pode. Serão eles que levarão as senhoras para o céu e eles entrarão no céu pelas senhoras. E quando estão cansadas, vai ligar para outra mãe e ficar em trocas de lamúrias? Não. Vão ao crucifixo, acendam a sua vela e façam, Senhor, a cruz é pesada, mas vamos lá. O sirineu desse calvário se chama Jesus. Ele é o nosso sirineu. E não vai deixar a gente nem cair, nem a nossa cruz. Porque ninguém derruba Deus, e Deus, o que está na sua mão não cai. Então a mulher que não está aguentando o peso, porque é pesado, os filhos são pesados, é porque não tem por sirineu a nosso Senhor. Não tem. Porque se Deus a sustenta, as senhoras não caem. Nem no desânimo, nem no cansaço, nem no desalento. Porque nosso Senhor nos enche de esperança, de ânimo, para morrermos como Ele. Ali pacificamente, heroicamente e absolutamente se entregando para a glória de Deus e os bens dos nossos. Então nós vemos, senhoras, que as nossas mães modernas estão em coma grave. E se não ressuscitarem dos seus leitos maternais, vão morrer. E todos nos transformaremos em nonatos. Que Deus não permita uma coisa dessa. Nós precisamos, então, ressuscitar, reanimar, com o choque da graça, nossas mães, as senhoras, mulheres de Deus, para que possamos fazer algum bem para este mundo. Uma santa mãe, ela mantém a virtude por gerações na sua casa. Então, peçamos hoje a Deus nosso Senhor, por intercessão de São Raimundo Nonato, esta graça, e não deixar que essas mães vivas aos olhos de Deus em graça sejam mães mortas, mães desanimadas, desencorajadas, sem esperança. Não podemos. Então peçamos a Ele, que não teve a mãe do sangue, mas teve a mãe do céu, que duplificou o seu papel de mãe. Então ela é a mãe que é o exemplar perfeito para que as senhoras sejam mães na plenitude da palavra, do ofício e também da recompensa que vão obter no céu. Então peçamos aí que Ele interceda e as senhoras corrijam no que cada uma ver que está em deficiência. Isso é um bom exame de consciência e as jovens têm como esperar. Este é o critério, ser mulher de Deus para ser mãe de Deus. Aí tem uma família de Deus, uma casa católica, com a plenitude da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.